O governo de Sergipe trabalha para construir um estado melhor para todos. São obras importantes em todos os setores, na capital e no interior. Veja agora o que o governo de Sergipe está fazendo. O governo do estado está escrevendo os novos capítulos do ensino profissionalizante em Sergipe. E hoje investe 76 milhões de reais na reforma e construção de mais 12 centros. O governo também implantou em Sergipe o primeiro centro de educação profissional do Brasil em território de reforma agrária, o Centro de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro. Já são 8 centros de educação profissional prontos e com aula. Outros 2 foram entregues e mais 2 novos centros estão sendo construídos. Até 2018, Sergipe terá uma rede total de 15 centros de ensino profissionalizante. Essa é a marca do governo que mais trabalha para o avanço do ensino profissionalizante no estado de Sergipe. Governo de Sergipe. A gente cuida com trabalho. E nós vamos falar agora sobre a importância do autoconhecimento, de você trabalhar isso, não ter nenhuma vergonha de falar que quer ir para o psicólogo, que quer conversar com o psicólogo, colocar seu filho no psicólogo, a família no psicólogo. O psicólogo auxilia e ajuda a gente a ser mais feliz, mais equilibrado no dia a dia, no estresse da vida moderna e, sobretudo, na saúde emocional. A gente vai conversar sobre isso com a psicóloga Maria Inês Santana de Oliveira. Ela é formada pela Universidade Federal de Sergipe há 21 anos, tem muita experiência na área, é especialista em psicomotricidade e sua abordagem terapêutica é em terapia cognitiva comportamental. Ela participa sempre de vários congressos, aqui fora do estado também, para estar atualizada e trazer o que há de mais novo nesse contato com o ser humano, na importância de cuidar da nossa alma, do nosso eu, para que a gente possa ser realmente feliz no nosso trabalho, na nossa família e nas nossas relações. Marinês também já foi professora da Universidade Tiradentes e atualmente dá aula em pós-graduação de TCC. Ela atende crianças, adolescentes e adultos aqui em seu consultório no JFC Trade Center, onde a gente já recebe para conversar com ela e saber mais um pouco sobre o seu trabalho e a importância da gente ir ao psicólogo, qualquer idade, qualquer pessoa. Não é isso mesmo, Marinês? Isso mesmo, Thaís. É muito importante, né? O psicólogo hoje em dia, na vida atribulada, as pessoas têm, né, muitas dificuldades em solucionar alguns problemas de vida mesmo, né, do estresse, dia a dia, ansiedade e muitas vezes algum transtorno mais sério, mais grave, como a depressão, por exemplo, né, transtornos mentais. Então são vários quesitos, várias questões que o ser humano hoje enfrenta e ele tem muita dificuldade às vezes. E não é vergonha nenhuma procurar o psicólogo é o profissional que vai cuidar, né, de você, que vai cuidar da sua família, de você de forma individualmente, em grupo. Então, hoje em dia, é o profissional que vai estar do seu lado, que vai poder lhe prestar um bom suporte para que você possa ser resiliente, né? Que a questão maior de vida hoje é a falta de resiliência, a falta de paciência, a falta de uma estrutura, né? de um bom equilíbrio emocional, muitas vezes dificultando a própria vida, no dia a dia, no trabalho, na família, exato, nas relações amorosas, dificultando as relações no trabalho, enfim, todas as relações humanas, elas, né, muitas vezes precisam mesmo de um cuidado, de uma atenção, de uma maneira mais resiliente de cuidar, de lidar. Me diga uma coisa, Marinês, e sobre criança? A gente vê muito hoje, até as escolas orientando os pais que procurem um psicólogo para o filho, porque o filho não atende professor, não atende diretor, não atende ninguém na escola, é um menino rebelde, e às vezes o problema vem de dentro de casa, da ausência do pai e da mãe que trabalham, não tem o tempo que os pais da gente tinham para estar conosco, né? A vida moderna, que necessita que os pais trabalhem fora. O que é que você diria sobre crianças para fazer um tratamento psicológico?
Então, Thaís, criança, existem algumas especificidades, né, que são diferentes do tratamento com o adulto, porque a criança ela não vai de livre e espontânea vontade procurar o psicólogo, né? Então, os pais, ao sinal de que a criança precisa de um acompanhamento, a criança necessita, né, de um acompanhamento de um psicólogo, leva, e aí a gente faz o tratamento. Então, o tratamento com a criança, basicamente, quando a criança é muito pequena, é basicamente com os pais, né? A gente faz um treinamento de pais, a gente chama assim, de treinamento de pais, para que os pais possam identificar as questões, né, que precisam ser modificadas no comportamento da criança, e aí ele ser treinado para lidar melhor com essa criança. Muitas vezes o pai traz a criança achando que ela tem algum transtorno e nem sempre é verdade, né? Às vezes é uma questão da própria criação, né? Da própria falta de limites, por exemplo, e às vezes é uma questão de que a própria família não sabe lidar com a evolução da criança, né? Agora, Marinês, me fala de um tema que todo mundo gosta de saber, que atinge muitas famílias, que hoje eu acho que é uma das doenças que mais incomoda quem ama o outro. É a depressão, que às vezes você se sente impotente em ajudar. Fala um pouco sobre isso. Então, Thaís, a depressão realmente é um quadro bastante grave, né? E a gente não pode ter medo de falar sobre a depressão, é importante demais falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente entende, mais a gente compreende e mais facilita o cuidado, né? É importante que a pessoa que tenha alguém na família com depressão, que procure ajuda, que vá, o profissional da medicina mais indicado é o do psiquiatra, e não precisa ter medo, não é doido quem procura o psiquiatra, né? Mas é importante demais procurar o psiquiatra e aliar a uma psicoterapia, porque a depressão realmente destrói a família até, né? Destrói os laços, a pessoa tem dificuldade no trabalho, enfim, é uma doença que precisa de uma atenção muito especial mesmo. E você, Marinês, o que é que mais lhe gratifica nesses mais de 20 anos trabalhando com o ser humano, cuidando, tratando, conversando, auxiliando e curando? O que é que lhe deixa mais feliz nesse trabalho? O que me deixa feliz é justamente ver, né, a evolução do meu paciente, a evolução de todos eles, né? Os pacientes de criança, adulto, idoso, não importa, a evolução. Isso é que me deixa gratificada. Eu estou há mais de 20 anos, não pretendo me aposentar tão cedo. Que bom, né? Quero continuar trabalhando e ajudando naquilo que for ao meu alcance. Maravilha, obrigada pela presença no nosso programa e falar de um tema tão importante hoje, que é o ser humano. As pessoas querem ter tudo, mas tem que ser primeiro, não é isso mesmo? Isso, agradeço a você imensamente. Agora acabamos de passar pelo Dia do Psicólogo, que foi no dia 27 de agosto, né? Data marcante, né? É uma data marcante, e eu gostaria muito de ver as pessoas indo ao psicólogo, né? No próximo bloco a gente vai falar de música com um grande pianista e cantor sergipano. Até já!